Olá amigos, eu sou Sidney Domingues, está começando mais um programa Vitrine Rio e nesse bloco eu vou conversar com o Dr. Humberto Martins, que é advogado. Dr. Humberto, normalmente começar com um assunto, primeiro, um prazer enorme o senhor estar aqui novamente conosco. O prazer é meu, Sidney, é uma honra de estar aqui no seu programa. E todas as vezes que você me convidar, com muita alegria eu venho aqui. Bom, na verdade, doutor Humberto, eu tive um caso, né, que o senhor tem conhecimento, Sim. que foi uma viagem internacional recentemente que eu fiz. Sim. E por uma companhia americana que não vale a pena falar o nome e citar, não é? Sim. E na volta, a ida foi muito bem, mas no retorno eu tive um problema sério. Porque a companhia teve um problema na aeronave e a aeronave retornou ao aeroporto e fez com que eu fosse obrigado a dormir nos Estados Unidos. Fato esse que não era da minha intenção, porque tinha compromissos aqui no dia seguinte da minha chegada. Escolhi um voo noturno e acabou que ficou para outro dia. E o que eu deveria viajar por 8, 9 horas, mais ou menos, né? Que é o tempo de voo. Isso se tornou uma jornada de 30 horas, tive que dormir no hotel e tal. Isso ensejou, não é? Eu procurar o seu escritório para saber o que fazer. Então, eu estou trazendo isso na televisão, dando um depoimento próprio, né? Para que as pessoas que estejam em casa possam refletir sobre situações que vivenciaram iguais a mim. Semelhantes, né? Então vamos explicar quais são os direitos desse consumidor, dessa pessoa que vai se divertir e acaba se aborrecendo. Sim. O direito é o seguinte: a empresa de transporte, a empresa aérea, ela tem um compromisso. Quando você adquire o seu bilhete, quando você adquire a sua passagem, ela tem a obrigação de transportar você com segurança, incólume e com segurança até o destino. Muito bem. Esse é o compromisso dela. Todas as questões que surgirem aí nesse transporte, todas as questões, seja atraso, violação de mala, que é uma coisa que acontece rotineiramente. Muito comum. Eu não sei por que isso ainda não foi resolvido de uma vez por todas, violação de mala, né? Então, todos os transtornos que acontecer nessa viagem, né, elas são passíveis de ser indenizados. O desconforto que a empresa ensejou ao passageiro, né, elas são passíveis a empresa é passível de pagar uma indenização por isso aí. Entende a justiça, o nosso ordenamento jurídico, né, que ocorre aí o chamado dano moral, porque é um desconforto profundo que a pessoa, no caso o consumidor, o passageiro, sofre em decorrência de uma má prestação do serviço, uma falha na prestação do serviço. Tem o dano moral e o dano material também, né? Tem o dano material. No caso da mala, dano material, né? E vamos separar aí. Separar. São duas coisas distintas. Sim, perfeitamente. No seu caso, por exemplo, você teve um atraso, né? Um atraso e o relato que você me fez foi uma coisa irritante, porque a empresa transferiu o voo, que seria o seu voo noturno, transferiu para o dia seguinte. Era 10 horas da noite. E sofreu mais 2 ou 3, né? 2 ou 3 adiamentos. Adiamento, né? Mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas. Perfeitamente. E aí, quando você embarcou, chegou aqui no Rio, você tinha compromissos profissionais que você perdeu. Em função dessa perda que você teve do compromisso, né? Você teve um prejuízo. Segundo você me relatou, você teve um prejuízo. Deixei de ganhar dinheiro. Você deixou de ganhar dinheiro, né? Então, esse prejuízo, é avaliável, não é isso? Então, esse prejuízo material, que nós chamamos de prejuízo material, então ele é indenizável. Entra-se com uma ação na justiça e o juiz vai condenar a empresa a ressarcir esse prejuízo material que você teve em função do compromisso profissional que você não conseguiu cumprir, né? E em razão disso você teve um prejuízo. Mas também, e o dano moral? O dano moral é exatamente toda essa situação
de profundo desconforto que o passageiro tem quando ele o atraso no voo. O voo estava marcado para uma determinada hora e só saiu no dia seguinte, ou 2 dias depois, como acontece. Ou 5, 6 horas, ou 7, 8 horas, não é isso? A pessoa que é doente, não é isso? Exatamente. Pessoa que toma remédio de uso contínuo. Sim. Não é isso? Quer dizer, tudo isso é um incômodo, né? Tudo isso e mais ainda, né? Porque você, em função, digamos o seguinte, em função do atraso, né? Em função do atraso, você tinha um compromisso que não era um compromisso profissional, mas era um compromisso médico, de fazer um exame, né? Um compromisso social, um casamento que você tinha que ir de uma pessoa muito querida e que você você gostaria de estar naquele compromisso e não conseguiu em virtude do atraso provocado pela empresa. Então, todo esse transtorno que a empresa causou, isso aí, ela fica obrigada a indenizar. Então, a pessoa, por exemplo, fez umas férias, tem 15 dias de férias, tinha que trabalhar no dia seguinte e não chegou lá. É uma outra situação. As situações são muitas. Muitas. De tal maneira que é o seguinte, quando o consumidor... porque a relação entre a empresa aérea e o passageiro é uma relação coberta pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, todo problema, todo transtorno que a empresa causar ao passageiro, está aí o Código de Defesa do Consumidor para poder proteger, dando ensejo a que a pessoa recorra à justiça e, com base no Código de Defesa do Consumidor, o juiz vai minimizar, ele vai aplicar uma indenização suficiente para que você se compense de todo aquele dano. Vamos falar a palavra reparar o dano correta, né? É o dano que você sofreu, seja de ordem material, seja de ordem agora, doutor Roberto, quer dizer, sempre tem que consultar o advogado. Agora, tem muitas pessoas também que dizem assim, eu não vou, é uma empresa americana, ou é uma empresa inglesa, ou é empresa francesa, eu vou estar cheio de advogados, eu não vou entrar na justiça, consultar um advogado, não é? Porque aí consulta um amigo, não vai ganhar nada, eu vou ter que contratar um advogado, vou gastar dinheiro e não vou ganhar. Não é assim. Não é assim. Não caia nessa conversa. Para o judiciário não tem empresa forte, não tem esse ou aquele nome que tem o direito. Tem o direito. E o juiz aplica esse direito com a tranquilidade que a função dele oportuniza ele. Então, não tem esse negócio de ser uma empresa forte, tem um nome forte por trás. Vale ao direito. O que vale é o direito. Agora, o juiz sabe interpretar o direito e sabe aplicar cada caso concreto. Agora, doutor, até 40 salários mínimos, né? É juizado, né? Especial. Então, quer dizer, as pessoas não precisam contratar um advogado e pagar o advogado para ser defendido. Ele pode fazer um acordo de honorários com o advogado e só pagar quando receber. Normalmente é isso. Isso é a combinar com o advogado, que nós chamamos de quê? De contrato de êxito, né? Contrato de êxito em que o cliente pagará ao advogado se obtiver sucesso, né? Advocacia então, de êxito, né? É de êxito, chama um contrato de êxito. O contrato de êxito, né? Então, aí o cliente pagará um percentual sobre o valor da indenização. E não tem custo também, né? Não tem custas judiciais, né? Depende. Se for no juizado especial, né, não tem custas. Né? Você vai obter uma indenização, o juizado especial tem vamos chamar assim, um limite, né? Um teto, que é correspondente a 40 salários mínimos. Acima disso, deve-se procurar a justiça comum. Né? Agora, tem uma coisa também, no juizado especial é rápido, né? É rápido. O juizado especial, normalmente agora que todos os juizados especiais do Estado do Rio, todos eles estão informatizados e já tem o processo eletrônico, né? Então, isso está
isso está encurtando muito os prazos, o tempo que o judiciário, que é acusado, e não sem razão, né, de ser moroso, mas no juizado especial isso tem sido o tempo tem sido bem abreviado. No meu caso específico, né, a minha viagem foi no final de abril, no início de maio nós entramos com... Final de maio, né? Meados de maio, mais ou menos. Meados de maio. Né? Foi marcada audiência para junho, né? A empresa propôs um acordo, nós aceitamos o acordo e eu já recebi a minha indenização. A vantagem é essa também, né? Rapidez. A vantagem é essa também, que a lei agora está exortando os juízes e as partes a entrar num acordo, né? O juiz de levar as partes a celebrar um acordo e a própria parte de reconhecer que é muito mais interessante chegar a um acordo do que aguardar a demora de um processo judicial, menos no juizado especial, que a celeridade está cada vez mais... Muito rápido. A celeridade... Não chegou a 60 dias, né? E outros casos também de passageiros que estavam também no mesmo voo, não é? Também conseguiram êxito. Então, quer dizer, as pessoas não sabem que podem ser indenizados por isso, né? E deixam para lá. Houve um caso, doutor Humberto, que eu falei com uma pessoa que estava comigo, pessoas que estavam lá comentando, indignados com a companhia aérea, um atraso e tal, e aí as pessoas, não, deixa para lá. Esse é um mal do brasileiro, de não reconhecer, de não buscar os seus direitos. Se a companhia errou, me causou problema, vou lá buscar o meu direito, não é assim? Sim, nós brasileiros temos isso, sim. Deixa para lá. É uma coisa de deixar para lá. Antes até é o seguinte, não ter conhecimento e não se interessar em conhecer os seus direitos, né? Liga para o advogado e sabe. Vai saber. Uma coisa é isso, a outra coisa é, mesmo sabendo que tem o direito, deixa para lá, né? Mas não tem que deixar para lá. Chama um advogado e entrega o problema. A partir dali o problema passa a ser do por exemplo, a pessoa que estiver em casa, aí liga para o senhor, doutor Roberto. Doutor Roberto, meu caso é esse. Vai marcar uma hora, a pessoa não vai ter custo e vai analisar. A gente vai conversar. Cada história, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, vamos conversar e encaminhar a questão com tranquilidade, com serenidade, e aguardar a decisão do judiciário. Se for no juizado especial, quero enfatizar isso, se for no juizado especial, o Poder Judiciário está dotando os juizados especiais de toda a infraestrutura necessária para que o julgamento de um processo saia no menor tempo possível. O seu foi um exemplo disso e no seu caso ainda, foi até antecipado devido à boa vontade da companhia de propor um acordo. Foi um acordo interessante para ela e para você e tudo se resolveu. E tem outro detalhe também, né? As pessoas também que têm mais de 65 anos, mais de 60 para fim, que são idosos, né? São prioritários. Então essas audiências são marcadas com muito mais celeridade, né? Com mais celeridade para as pessoas deficientes físicos, idosos, prioritário. Que a lei contempla esses casos com uma celeridade, ou seja, no judiciário eles vão ter um tratamento prioritário. Essa questão do idoso, quer dizer, tem que ser tratado como é tratado nos países mais desenvolvidos, né? É a prioridade, e o Brasil está caminhando a passo largo sobre isso, né? Exatamente. Agora, é preciso um respeito, cada vez mais nós compreendemos isso, né? O respeito que nós devemos aos idosos. No judiciário há o tratamento, que é a prioridade, né, na tramitação do processo quando a pessoa mais de 60 anos, é idoso. Bom, doutor Roberto, então as pessoas que se sentirem lesadas, né, problema de viagem, de atraso, do incômodo, do que deixou de ganhar, o que perdeu, o que teve que pagar, tudo isso tem direito. Liga para o senhor vai analisar esse caso. Vou analisar o caso, vou conversar com a pessoa, vou analisar o caso, vamos encaminhar tranquilamente a ação judicial que
será resolvida e o Judiciário tem se empenhado nisso, está aí o novo Código de Processo Civil, né? Empenhado em diminuir o tempo de duração de um processo. Né? É isso. Doutor Humberto Martins, o telefone é 2544-5128. Bom, se ligar fora, o programa passa na madrugada, claro que na madrugada não tem ninguém. Você pode ligar e pode deixar também, né? Não tem a secretária eletrônica, pode deixar o seu telefone, né? Porque as pessoas ligam, é só o programa de televisão, queria falar, não tá, mas não se identifica, né? Sim. E como não tem BINA, por favor, então deixa o nome e o endereço para saber e retorno, sem compromisso nenhum. Sem compromisso nenhum, vamos conversar. Isso, se for do interesse e se eu entender que há a viabilidade, né, de sucesso, de êxito na questão, então a gente entra com a ação e vamos resolver isso. E vamos, é o seguinte, cidadania, o exercício do direito. Vamos exercer nosso direito. Com certeza, né? Eu vou para o intervalo comercial e você pode ligar no horário comercial. Ou se quiser agora, o programa passa de madrugada, então deixa o recado na secretária eletrônica. Daqui a pouco a gente volta.